A experiência dos discípulos de Emaús é muito fecunda, porque é um pouco do que nós experimentamos também. Eles estavam voltando para a sua terra, porque já não tinha mais sentido permanecer em Jerusalém. O mestre estava morto. Então voltar para Emaús, fazer o caminho de volta, significa, dentro deste contexto, retomar o que era antigo. Vamos lá, já que não deu certo o que ele nos prometeu, vamos retomar a nossa vida. Então é claro que esses dois, e nós não podemos dizer que são homens, se são mulheres, são discípulos. Eu gosto de pensar que é um casal. Uma família que volta depois de um processo de desilusão. Volta para reencontrar o seu mundo e ressignificar o que havia ficado, o que havia sobrevivido. Certamente esses discípulos também tinham deixado tudo para estar com Jesus. Então eles experimentavam essa desilusão, não deu certo. Aquilo que nós havíamos planejado para a nossa vida caiu por terra. E enquanto fazem um caminho de volta, desesperançosos, eles encontram Jesus e não o reconhecem, porque já é um Cristo glorificado. Os olhos não podiam perceber que aquele homem que caminhava com eles e que puxava um assunto, porque Jesus é muito pedagógico, Jesus faz a cura liberando do outro, pela palavra, o que é amargura. É tão interessante a gente perceber Jesus puxando a língua das pessoas antes de realizar a cura. Justamente para nos ensinar que no processo de dizer o que nos angustia, nós já iniciamos um processo de cura. A cura vem quando nós também conseguimos verbalizar aquilo que nos amargura. E foi isso que ele fez. Certamente percebendo a tristeza no olhar daqueles dois, começa a perguntar para eles: qual é o motivo da angústia? Qual é o motivo da tristeza? E então eles começam a dizer: tu és o único forasteiro nesta terra que não sabe o que aconteceu? Será que só você não conhece o motivo da nossa angústia? Ah, minha gente, é tão significativo este voltar para casa dos discípulos de Emaús. Este caminho de volta. Este caminho que coloca Jesus como aquele que vai ajudando a ressignificar o que eles voltam para buscar. Na verdade, eles voltam para casa desiludidos. Mas quando chega no lugar de seu destino e o mestre insinua que continuará o caminho, os discípulos convidam que ele ficasse, porque já era tarde. Um dia inteiro de caminhada, certamente estava cansado. Fique, nós lhe oferecemos o pouso, né? Já é tarde, o dia se declina. E Jesus ficou com eles. E no momento de partir o pão, eles o reconheceram. Porque o partir do pão é significativo na Sagrada Escritura. Não é só matar a fome do corpo, mas é também matar a fome da alma. E então, os discípulos perceberam que o Senhor havia ressuscitado. E o principal sinal da ressurreição na vida dos dois é justamente o partir do pão. Isto é, continua em nós, é o alimento que nutre a nossa esperança, o Senhor aqui. Então já não chore, Jerusalém. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Fico pensando que nós também, nos nossos caminhos, nas muitas estradas, e aqui eu pego o termo estrada no sentido metafórico, esses caminhos que nós andamos por dentro, que não são os caminhos que nós andamos por fora. Ainda ontem, presidindo uma cerimônia de um casamento, eu falava com os noivos que essa distância que eles andam da porta da igreja até o altar não é nada perto das distâncias que eles precisaram andar um dentro do outro para que aquele casamento se tornasse possível. Ainda fiz questão de catequeticamente dizer, né? O padre não celebra casamento de ninguém. Quem celebra casamento são os noivos.
Eu nunca celebrei casamento. Eu apenas presido. Porque quem celebra o matrimônio são os noivos. São eles que estão recebendo um dentro do outro. Eu lhe recebo como minha esposa, eu lhe recebo como meu esposo. O sacramento é celebrado por eles, eu estou apenas ali, em nome da igreja, presidindo. Mas quantas distâncias eles precisaram andar para que eles tivessem o direito de dizer: eu escolho você, eu quero você em minha vida. Talvez seja por isso que muitos casamentos nem aconteçam de verdade, né? Porque as partes não estão celebrando. E a igreja é muito sábia em declarar nulidade assim. Não houve a celebração das partes. O que houve foi apenas um teatro. E o padre, muito bem intencionado, achava que presidia o que não estava acontecendo no coração dos noivos. As distâncias que nós andamos por dentro são essas que nos fortalecem, são essas que nos unem. Eu canso de dizer isso, né? Não basta morar na mesma casa, não basta a gente ter o mesmo sangue, não basta a gente ter o vínculo do parentesco. Se a gente não andou dentro do outro ao longo da nossa vida, nós não somos íntimos de ninguém. Podemos até ser parentes, familiares, mas nós não moramos um dentro do outro. Essas distâncias que nós andamos por dentro, essa que os noivos precisaram andar para que de fato se casassem ontem, e essas distâncias que os dois discípulos de Emaús precisaram andar dentro deles, para reconhecer que aquele que estava ali de fora, comendo com eles, era o Senhor que havia sido crucificado, mas que agora estava glorificado e que estava ressuscitado, presente de uma outra forma na vida deles, continuando no coração e na mente. Ah, minha gente, quantas vezes nós também caminhamos amargurados, decepcionados, entristecidos, desanimados, angustiados, deprimidos, ansiosos. Quantas vezes nós também estamos vivendo os nossos deslocamentos, volto a dizer que não são meramente geográficos. Não é um andar daqui até ali, mas é um andar aqui dentro. Eu precisando andar na direção de um Padre Fábio que eu ainda não sou, mas que eu posso ser pelo poder do céu. Pelo poder daquele que me elegeu. Mas um Padre Fábio que eu não alcançarei se eu insistir em permanecer parado onde eu estou. Se eu não ousar crescer a partir dos meus erros, dos meus equívocos. Sim, os momentos em que nós erramos, em que nós não fazemos o que poderíamos ter feito, ou então, nos momentos da vida em que nós erramos cruelmente com os outros e com a gente, são felizes oportunidades que nós temos de caminhar na direção de um novo ser que podemos ser. Todos os dias nós precisamos fazer o mesmo trajeto dos discípulos de Emaús. Seja para avançar, seja para retroceder, porque tudo é caminho. Não é só caminho aquele que nos leva para frente, é caminho também aquele que nos faz regredir. Porque às vezes o avanço só é possível quando honestamente nós reconhecemos que precisamos dar alguns passos atrás para buscar o que nós esquecemos. Às vezes nós esquecemos coisas importantes da nossa história. Às vezes nós temos uma ilusão, né? E escutamos muito isso. Pessoas bem intencionadas que dizem: esquece isso, já passou. Não é tão mágico assim. Sim, há muitas coisas que nós precisamos esquecer, ir adiante. Esquecer as mágoas, os rancores, os ressentimentos. Porque senão a gente não caminha para frente. Fica ali parados, estacionados. Mas às vezes a gente não pode, a gente não tem o direito de esquecer detalhes da nossa vida que ainda precisam ser corrigidos por nós. Hoje eu falava com uma grande amiga, conversei um tempo precioso, e eu fiquei muito feliz porque ela é muito especial ao meu coração.
Mas ela não tem muita facilidade de falar do que lhe pesa. Ela tem uma facilidade de querer me ajudar nos meus problemas. E nem sempre eu tenho oportunidade de ajudá-la nos problemas dela. E hoje, surpreendentemente, ela resolveu me dizer, falar das angústias, das ansiedades, que envolvem um filho. E eu falava para ela justamente da necessidade que nós temos de viver os enfrentamentos. Às vezes, no desejo de fazer bem aos nossos filhos, nós vamos passando por cima de alguns enfrentamentos e a gente não vai fazendo na hora certa. E de repente aquele filho desaprendeu tantas coisas, ou não aprendeu tantas coisas que deveria ter aprendido, porque nós privamos demais os nossos filhos dos problemas. E depois aquilo se avoluma muito. E nós criamos um contexto em que aquele filho tem uma dificuldade imensa de lidar consigo. Por quê? Porque faltou o dar o passo atrás. O olhar com mais profundidade a maneira como nós nos relacionamos. Sim, muita coisa precisa ser esquecida para a gente poder viver. Mas muita coisa também precisa ser lembrada e colocada na pauta da vida. Naquilo que tantas vezes nós já falamos aqui, os enfrentamentos que nos fazem crescer. Eu volto mais uma vez àquele episódio que eu disse para vocês da minha pregação aqui, em que eu usei de uma linguagem, fiz uma piadinha, que repercutiu negativamente no coração daqueles que creem diferente. Aquela piada que para mim não parecia ser ofensiva, ofendeu a muitos. Você acha que eu não quero crescer a partir do meu erro? É o meu enfrentamento pessoal, de estar diante de mim, de olhar para aquilo que eu faço de errado e reconhecer diante de mim mesmo que há muitas coisas na minha linguagem que precisam ser corrigidas. Minha gente, os nossos enfrentamentos familiares, se eles não acontecerem, nós não avançamos como família. Enfrentamento é aquela oportunidade que você tem de calmamente dizer ao outro o que ele precisa ouvir, por mais duro que seja. Sem enfrentamento não há crescimento. Se você não formaliza uma conversa, ela pode ser amorosa. O conteúdo muito duro, ele precisa ganhar o formato do amor. Porque senão ele vai soar muito difícil nos ouvidos dos outros. Então essa oportunidade que você tem de retomar a sua autoridade como mãe, como pai e dizer, meu filho, isso aqui não é um hotel, isso aqui não é um lugar em que você entra e sai sem comprometer-se, isso aqui é um lar. E um lar de verdade, em um lar de verdade, as pessoas precisam se encontrar. Nós precisamos saber uns dos outros. Nós precisamos, sim, dar satisfações da vida que nós vivemos. Ah, eu não quero dar satisfações nenhuma da minha vida. Então pegue as suas coisas e vá viver com os seus recursos. Vá fazer da maneira como você acha melhor, mas pagando as suas contas. Porque enquanto nós formos um grupo de pessoas que se amam, um grupo de pessoas que está aqui para viver uma comunhão. Sim, nós devemos satisfações uns aos outros, sim. Seria muita irresponsabilidade da nossa parte a gente começar a liberar os nossos filhos para que eles vivam como eles querem debaixo do nosso teto. Porque nós estamos pecando contra a autoridade. Ah, padre, mas ele já é maior de idade, mas está sob o seu teto. E este estar sob o mesmo teto precisa nos comprometer. Senão as pessoas não amadurecem. E elas vão começar a pensar que o mundo todo vai ser igual à casa dele. Um lugar onde não se precisa dar satisfações. Dar satisfações, minha gente,
É uma forma muito saudável de comprometer-se com o seu crescimento pessoal. Sim, na vida nós temos que dar muitas satisfações. Na vida nós damos muitas satisfações, sim. Porque faz parte da correspondência amorosa. Eu me interesso, sim, por aquilo que eu posso fazer pelos que amo. E me interesso, sobretudo, por aquilo que percebo que eles podem fazer por eles mesmos. E quando não há essa correspondência, eu no papel de pai, no papel de mãe, no papel de irmão, eu tenho o direito, sim, de pontuar. Não aos gritos, mas através de uma conversa amorosa, como convém a pessoas que se amam. Nós não podemos entender pessoas que vivam dentro da mesma casa sem que o diálogo esteja estabelecido. E era justamente esse o sofrimento da minha amiga. De perceber que um status quo foi se estabelecendo e as pessoas foram se acostumando a não perguntar e a não serem respondidas, a não se sentirem motivadas a dizer, a darem satisfações de onde vão, aonde estão, com quem estão, como gastamos o nosso dinheiro, com quem gastamos o nosso dinheiro. E aí nós vamos ficando amargurados porque nós vamos percebendo que nós não estamos cumprindo o nosso papel. Sim, porque o que realiza pai e mãe é justamente a percepção de que a autoridade está sendo exercida de maneira amorosa e que ela está repercutindo na maturidade do filho. O que faz com que os irmãos estejam satisfeitos uns com os outros é perceber que há uma ligação saudável entre eles. Sim, há divergências. Todos nós temos divergências dentro das nossas casas. E eu sou especialista nisso. Mas pelo amor de Deus, quando nós estamos dentro do mesmo, sob o mesmo teto, dividindo o mesmo pão como esses discípulos, e a gente deixa de se reconhecer, alguma coisa está muito errada. Então esse status quo que foi se estabelecendo, ele acaba sendo muito nocivo à convivência. Porque a gente se acostuma com o silêncio do outro, a gente se acostuma com a irresponsabilidade do outro, a gente se acostuma com a grosseria do outro, porque chega um momento que o silêncio é grosseria. Eu não dar satisfações àqueles que eu amo, da vida que eu vivo, é uma forma estranha de ser grosseiro, de não corresponder ao amor que recebo. Não há nada mais triste do que a gente ser transformado em caixa eletrônico. Não há nada mais triste nas nossas relações familiares, aqueles que têm um pouco mais condições do que os outros, de serem interpretados como caixas eletrônicos. Um cartão de débito que você procura quando precisa de alguma coisa. Isso não é amor. Nada pode nos frustrar mais na nossa relação pessoal do que você perceber que o outro lhe interpreta assim. Como um caixa eletrônico que a gente busca, retira o que precisa, dá as costas e só retorna quando uma nova necessidade nos surpreende. Transformar o outro numa instância prática de solução de problemas é uma crueldade sem tamanho. E isso não é amor. Isso é relação utilitária. Isso é instrumentalizar o outro. É retirar o significado mais profundo que o outro tem. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Não é o meu caixa eletrônico. E a ele devo satisfações, sim, de olhar nos olhos, de contar o que está acontecendo, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus desafios, quais são as minhas dores, por que me tranco dentro do quarto, por que sofro dentro do quarto, por que passo a minha vida ali trancado. É direito do outro ter acesso ao que nós sofremos. Quando a gente começa a se blindar e não permitir que o outro tenha acesso aos nossos sentimentos, nós estamos cometendo uma crueldade com o outro. Porque quem nos ama de verdade sofre dobrado quando nos vê assim.
Então a experiência dos discípulos de Emaús, ela é profundamente familiar. E nos ensina hoje e sempre que se nós não nos sentarmos para partir o pão, e todo o significado disso, eu convoco todos os significados do estar à mesa com o outro. Se nós não fazemos isso, minha gente, nós vamos nos tornando estranhos que vivem dentro da mesma casa. Estranhos que convivem, mas não comungam. Estranhos que estão dentro do mesmo espaço geográfico, mas não estão dentro um do coração do outro.